Vamos então começar por este primeiro tema, este Mandela's Day, o Dia Internacional de Nelson Mandela, não é? Enfim, numa altura, no mundo em que vivemos, é inevitável que eu lhe pergunte, a esta altura do campeonato, como é que podemos interpretar este Mandela's Day? É uma grande questão, quase de natureza filosófica, muito profunda. Lembrar Nelson Mandela, mas na ótica dos que eram favoráveis ao seu legado, porque existem também os críticos ao caráter de Nelson Mandela no fim do apartheid, mas pronto, isto é outro assunto. Mas no que toca aos seguidores do legado quase humanista de Nelson Mandela, eles são defensores dos princípios e valores universais que ele defendeu, pelo menos na parte final, e mesmo até durante a luta contra o apartheid, questões que têm a ver com a justiça social, vindo ele e crescendo ele numa atmosfera do apartheid, de discriminação não só racial, como também econômica, defensores dos princípios da igualdade racial, contra o apartheid, porque o apartheid, esse termo do africana, que significa separação, separava mesmo as famílias, separava as classes sociais e raciais. Isso criava e criou dois mundos paralelos, né? O mundo dos que se consideravam os eleitos e o mundo dos degradados, né? Quase os abandonados da terra, como diria François Fanon. Então, Nelson Mandela representa este mundo, um mundo onde todos são iguais, um mundo onde há justiça social, e também um mundo onde a educação encerra um papel fundamental. Não nos esqueçamos que ele também foi um defensor da igualdade de educação, sendo a educação um dos fatores essenciais até para combater a injustiça e as guerras. Nós estamos recordados, por exemplo, o preâmbulo da Unesco, o famoso preâmbulo da Unesco, diz que as guerras nascem na mente dos homens, é lá que se deve construir as barreiras da paz. Nelson Mandela também acreditava que a desigualdade e a pobreza vinha também das mentes dos homens. Com a educação se pode abater os muros e todos os obstáculos que provocam a pobreza. Foi um líder dos mais notáveis do século passado e também da primeira década deste século, tanto assim que as Nações Unidas acharam por bem estabelecer um dia dedicado a ele, que é um caso quase inédito. Não se conhecem dias semelhantes dedicados a outros líderes mundiais, né? O que denota a importância e o impacto que ele teve na condução do fim do apartheid de forma pacífica, porque havia o risco de uma retribuição, como fazem de resto os hebreus, né? Os judeus estão conhecidos como usando a lei de Talião. Havia também o risco que, na África do Sul, pós-apartheid, houvesse uma retribuição da parte da maioria africana contra a minoria africana de origem europeia que os discriminou por muito tempo. Mas graças, à visão humanista de reconciliação de Mandela, isto não aconteceu. Não aconteceu, e só, desculpe interrompê-lo, mas porque também falava, não é? Enfim, víamos o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a mostrar a estátua de Mandela, a fazer essa homenagem e a dedicar algumas palavras. De resto, é uma característica do secretário-geral da ONU ter sempre discursos muito profundos e muito assertivos em relação ao estado das coisas. O que eu lhe queria perguntar, e falou daquilo que Mandela muito defendia, desde a educação, a igualdade de género, a luta pela igualdade racial, daí o começo do apartheid. Mandela também falava muito da paz e da reconciliação. Eu perguntava-lhe se Mandela tivesse a oportunidade hoje, de qualquer forma, de dizer alguma palavra, ele diria, valeu a pena tudo aquilo porque ele passou, olhando para o que nós vivemos hoje, porque olhando para a África do Sul, continua a ver, a África do Sul é o que nós vemos hoje. Se olharmos para o mundo, as questões de humanismo pelas quais ele lutou, nós continuamos hoje a ver atrocidades em relação a direitos humanos. Portanto, Mandela hoje diria que valeu a pena tudo porque ele passou? Bem,
posso imaginar que ele teria dito valeu a pena, mas o percurso ainda não está concluído, né? Porque cada geração tem a sua tarefa foi a de combater o apartheid, e a outra que se seguiu tem que ter o papel de combater os resquícios do apartheid, não é? No caso concreto, as assimetrias econômicas que existem no seio da sociedade sul-africana. E ao nível internacional, outras gerações de líderes mundiais devem combater as guerras, as injustiças, devem combater os riscos da imigração descontrolada, do tráfico de seres humanos, enfim, de todos os fatores que contribuem para, enfim, as desgraças mundiais, não é? Devem, mas estão efetivamente a fazê-lo? Estão efetivamente a abraçar esse combate e a levá-lo de forma séria? Cada povo, cada sociedade tem os seus governos, as suas metas, e existem também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, são metas, né? Quer dizer, vivemos num mundo ideal, as Nações Unidas representam este mundo ideal, do idealismo internacional puro, que acreditam no bem do ser humano, que acreditam que os homens podem viver lado a lado de forma pacífica. Claro que os homens também, como diziam os povos do passado, são os lobos dos próprios homens, né? Nem todos seguem a mesma visão do pacifismo, do idealismo, do bem-estar entre as sociedades. Mas no que toca, por exemplo, à preservação dos valores que ele defendeu, ele, além da fundação que ele criou, também fundou em 2007 uma organização chamada Os Anciãos. Esta organização reúne no seu seio as antigas lideranças mundiais de toda a parte do mundo, até das Nações Unidas, que têm como objetivo justamente a salvaguarda dos princípios das Nações Unidas, né? Igualdade entre os Estados, a soberania dos Estados, a preservação da paz, da estabilidade internacional, da cooperação econômica, enfim, todos estes princípios têm vindo a ser defendidos pela essa organização chamada Anciãos, que nessa altura é liderada pela antiga presidente da Irlanda, Mary Robson, e tem como vice-presidente o antigo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e também a sua viúva, Graça Machel. Aí nessa organização existem os outros líderes mundiais que têm feito o que podem para dar uma direção sobre como deve ser gerido este mundo. Um mundo deve ser pacífico, de relações fraternas e de igualdade entre os Estados. Só que, como se sabe, o homem é ganancioso, tem visões muito díspares uns dos outros, e cada Estado tenta sempre maximizar os seus objetivos nacionais, muitas vezes em prejuízo dos outros Estados do mundo, né? Este já é o outro lado da moeda, que não tem nada a ver com o idealismo. Isto tem a ver com o pragmatismo, com o realismo, com as ambições interplanetárias dos Estados, sobretudo os que têm mais meios para poder fazer com que os seus interesses nacionais se possam afirmar sem obstáculos nenhuns, quer vindos da Carta das Nações Unidas ou mesmo até dos ditados de outras convenções internacionais. Ou seja, o mundo ideal, né? A ONU, a União Africana fazem o que podem, mas, ao fim e ao cabo, a decisão final toca sempre ao homem, né? E sim, o homem... claro. Depende sempre de nós, né? No fundo, e olhava agora, enquanto o Issau falava, tínhamos também a imagem do secretário-geral da ONU, no fundo o que dizia que Mandela disse-nos o que tínhamos de fazer para termos um mundo melhor, não é? Só cabia a nós seguir ou não e ter esse mundo melhor ou não, e efetivamente não conseguimos chegar lá.